Olá, olá, gente do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Kiki e este espacinho aqui é basicamente o meu diário, onde eu partilho várias coisas com vocês, não é mesmo? Hoje trago um vídeo um bocadinho diferente, foi um vídeo muito pedido por vocês. Eu quero deixar assim já bem o disclaimer que não sou a melhor pessoa, não sou da área da contabilidade, da economia, não sou de todo assim algo experiente nisto, aliás, nem sequer tenho os exemplos mais comuns da sociedade por inúmeras razões, mas vocês também gostam muito da minha transparência e da forma como eu acabo por partilhar com vocês e se identificam com a minha realidade. E desde já digo, a minha realidade não tem que ser igual à tua. E quando nós vemos às vezes até um conteúdo aqui no YouTube ou noutra plataforma um bocadinho mais consumista, não quer dizer que essa pessoa não esteja a ser real, mas é a realidade dela que é feita de outra forma, não é? Eu sei que pode nos incomodar às vezes um pouco, mas a realidade é que nós temos que perceber onde é que nós nos encaixamos e quem é que nós somos. Pronto, basicamente fica só aqui esta partilha. Antes de passar mesmo para os conteúdos que quero partilhar com vocês e comunicar com vocês, quero naturalmente dizer como é que é a minha história com o dinheiro, porque eu acho que isto vai fazer, gente, muita diferença por várias razões. Eu sempre tive uma relação super saudável com o dinheiro. Eu acho que desde cedo fui percebendo o valor dele, quer seja porque me foi transmitido pelos meus pais e tudo mais. Também nunca tive as coisas entre aspas de mão beijada, então muitas coisas se eu queria eu tinha que as adquirir, e por mais que tenha um excelente apoio dos meus pais, ok? Mas sempre tive esta noção assim bem aguçada, sempre percebi, ok, eu quero poupar isto por causa daquilo, para depois aquilo, ok, eu recebi uma notinha até nos anos e eu tenho este apoio, portanto neste sentido eu sou rica, rica entre aspas, não é? Mas eu tenho apoio, portanto eu mesmo ainda hoje com 28 anos, eu faço anos, eu recebo uma notinha do meu avô, até da minha madrinha, no Natal exatamente a mesma coisa, portanto nesse sentido parece que não faz diferença. E antes de mais, quero dizer que eu estou no mesmo barco, está difícil poupar mesmo muito, e percebo o porquê de vocês quererem que eu fale sobre isto. Algumas meninas pediram mais no sentido até da parte por causa do supermercado, não é, que tem estes valores hoje em dia, outras meninas mais de forma geral no poupar em si, enfim, eu percebo perfeitamente o porquê e portanto vamos conversar um pouquinho. Então, tendo em conta que eu tenho uma relação saudável, esta é a minha primeira dica também, é tentar que a pessoa, uma pessoa pelo menos, fique um bocadinho mais responsável por o tratar disto. E convém realmente ser uma pessoa assim, por exemplo, entre mim e o meu namorado, tipo, tem que ser eu, porque o meu namorado não é assim, faz muito compra por impulso, tem assim alguma coisa, vai logo, não se preocupa se depois vai ter. E isto é muito difícil, ok? E neste sentido eu sou completamente o oposto e sou o que põe nos travões. Portanto, tentar perceber aqui da vossa família quem é que tem mais jeito para isto, não é? E pode ser, por exemplo, um dos vossos filhos, caso já sejam mais velhos e tenham esta noção. Depois está realmente difícil poupar e eu fui procurar pesquisar um bocadinho para poder trazer para aqui, né? Porque não quero só falar de eu a falar sem eu perceber das cenas, né? Então eu fui investigar o que era a recomendação dos profissionais na área de economia e contabilidade sobre isto da gestão do nosso orçamento, do nosso ordenado, etc. Então, segundo o que veio assim de informação no tio Google, que foi por essa pesquisa, não foi uma pesquisa assim mais tipo de artigos e assim, já estou a falar muito sinceramente. A recomendação, regra geral, é 50-30-20. 50% é para despesas fixas, 30% para despesas que possam surgir de um momento ou outro, para gasto vosso, e 20% de poupança. E agora a minha questão é, ponham nos comentários a pessoa que consegue gastar menos que 50% do ordenado em despesas fixas. Não é? Ou se ganha muito, ou então, por exemplo, são pessoas que ainda estão muito dependentes, por exemplo, serviços com os meus pais, e recebesse o dinheiro que recebo, com certeza tinha menos despesas, porque não ia pagar água, não ia pagar luz, não. Portanto, não está fácil, não é? Para seguir essa lógica, por isso eu simplesmente ignoro. E a minha maior dica também é, além do que já vos disse, percebam, ok, onde é que vocês se encaixam. Eu sei que estou no fundo da tabela, e estou no fundo da tabela porque, por exemplo, como trabalho por conta própria e tudo mais, e vocês sabem um pouco qual é a minha realidade, eu muitas vezes não trago um ordenado mínimo, portanto, nós estamos a falar de um bocadinho menos do que o ordenado mínimo. O meu namorado, por exemplo, traz sempre o ordenado mínimo, não é?
Pronto. E depois também me perguntaram pelo Instagram e partilho já. Pronto, mas tendo em conta todas estas dificuldades, nunca ponderaste realmente pôr de parte esse teu trabalho. E, gente, tendo em conta o momento atual, não, porque a minha felicidade conta-me muito. E às vezes, por uma diferença de 50 ou 100 euros, será que conta vocês virarem infelizes? Porque a realidade é que se eu deixasse os trabalhos que eu tenho agora, tanto da minha área como os biscatitos que vou fazendo, a diferença para o ordenado mínimo que eu ia ganhar não era assim tanto e eu ia passar com certeza a ser infeliz, né? E digo ordenado mínimo porque, claro, que se eu deixasse a minha área, os trabalhos que facilmente se encontram é por esse valor. Pronto, então temos aqui várias questões. Vocês têm que perceber muito, ok, nem que vocês estão dispostos a dar o braço a torcer ou onde querem bater o pé por vocês. A mesma questão é, se nós vemos aqui que só temos um orçamento, por exemplo, de ok, com este orçamento tu podes ir uma vez jantar fora e gastas 10 euros. Só dá um exemplo, só podes fazer isso, tu só podes fazer isso. E tu queres insistir em ir 3 ou 4 e gastar 100 euros, opá, vais ter que arranjar um income do outro lado, vais ter que arranjar uma forma de ter um rendimento extra para poder ter esse luxo. Ou abdicas dele, ou tens outro, que é para nós vivermos sempre o que é com o saldo nunca ser negativo, para o saldo no final do mês nunca ser negativo. O ser o zero é muito mau, e pode acontecer, claro que sim, e também já me aconteceu, e etc. Mas convém ele ter sempre alguma coisa, pronto. Então fica só assim esta parte daquilo que os especialistas dizem, que para mim não cabe na minha realidade, cabe na vossa. Pronto, eu acho que não, porque é por isso que vocês também me pediram para falar um bocadinho sobre isto. Pronto, então, o que é que acontece? Às vezes, para vocês perceberem aqui, estamos a fazer alguma coisa errada do género. Dá para arranjar, por exemplo, uma casa mais barata? Hoje em dia duvido, não é? Porque eu falo por mim, por exemplo, eu tenho esta sorte que a nossa renda é um bocadinho mais acessível. Se a nossa renda fosse um bocado mais elevada, as coisas ficavam muito mais difíceis, não é? Então neste momento eu consigo ir vivendo mais ou menos assim. Mas, por exemplo, lá está, e já falei, estou a falar da vida para mim, para o bem, temos um gato, não temos filhos. Se eu quiser ter filhos, um dos motivos de não ter neste momento ainda, ou tentar, porque uma pessoa nunca sabe se pode ter, eu digo sempre isto muitas vezes porque é uma pergunta muito chata quando recebemos para quando filhos. Gente, eu nem sequer sei se a máquina funciona, portanto não façam esse tipo de perguntas. Fica só aqui o disclaimer. Mas, por exemplo, ok, nesta fase eu prefiro aguardar mais um bocado, abdicar um bocado, do que isso, não é? Porque, por exemplo, é uma coisa que vai envolver outros gastos com certeza, não é? E pronto, enfim. Mas depois vocês não podem dizer também, ok, houve-se muita gente, e gente, atenção, não é? Ai, porque isto com filhos é muito difícil. Pois é, a sério, mas não pensaste isso antes? Eu vejo muito assim, às vezes, casais mais, pessoas assim mais da minha idade. Opa, e depois ficam a falar assim, ok, mas foi a tua escolha, não é? Claro que é difícil, eu neste momento não tenho, porque eu já fiz as contas e já percebi o que é que eu tenho que ter para poder, entre aspas, não é? Que tudo pode mudar. Mas vocês entendem, pronto. Então, vamos perceber onde é que nos localizamos na hierarquia, se somos pessoas que temos mais posse ou não. Perceber isto, muito importante, foi um trabalho que eu fiz afincadamente este ano, em especial a partir de maio, que é onde é que eu tenho as minhas despesas. Ok? Que despesas é que eu tenho, qual é os valores, quanto assim, coisas mesmo pequenininhas, apontar tudo naquele anda a sair, e fiz então as pesquisas sobre o que eu estou a gastar, por exemplo, no supermercado, porque não estava a conseguir ter noção, e gente, isto vale o que vale, porque eu estou a dizer isto, e este vídeo daqui a 2 meses está desatualizado. Sobre as minhas pesquisas e a minha orientação para mim, e para o Bey e para a Candy, por assim dizer, junho e julho gastámos cerca de 290 euros, agosto gastámos mais um bocadinho, isto é no supermercado, está bem, mas inclui, imaginem, se eu for comprar uma coisa a outra loja, mas que era suposto eu comprar no supermercado, exemplo, loja do Euro, eu incluo para esta despesa, portanto aqui já incluo higiene, incluo, porque eu não vou comprar fora, incluo talho, incluo peixaria, frutaria, mercearia, detergentes, essas coisas todas. Então, cerca de 290 naqueles 2 meses, 325 em agosto, também é a altura de comer mais em casa, recebe-se mais um amigo ou outro, apertando os cordões à bolsa, porque eu, tendo em conta a minha realidade, agosto eu recebo quase nada, não é? Então, apertando um pouquinho mais agora em setembro, porque estou a trabalhar, sou o ordenado de agosto, gastamos cerca de 280, e porque os preços também aumentam, parece... Tipo, apertar as coisas à bolsa, poupaste 10 euros. Na realidade, se fosse aos preços antigos, que já tinha poupado mais, mas as coisas vão sempre, e vocês têm visto os aumentos, pronto. E perceber. Agora, outra coisa que eu faço
sempre, desde que comecei a trabalhar e trazia 90 euros ou 100 euros, não é? Porque eu fui assim aos bocadinhos, até quando comecei a trazer 200, 300, 400, 500, o que quer que seja, eu uso a técnica de envelope para determinadas despesas. Portanto, independentemente de receber pouco ou muito, algumas despesas que eu sei que vou ter no próximo ano, por exemplo, tem seguro, ou por exemplo, vou ter um casamento, eu já vou poupando e tirando todos os meses um bocadinho. Eu quando recebi, porque eu vou recebendo, não é? Mas eu guardo sempre para me orientar, para me organizar pessoalmente, por mais que eu receba alguns pagamentos semanais, outros mensais, etc. Eu guardo sempre o dinheiro até ao final, mais ou menos até o dia 8, 10 de cada mês, e depois percebo então qual é que foi o meu ordenado, não é? E só aí é que eu uso. Ou seja, por mais que eu receba ao longo do mês, eu não gosto de ir caindo, eu gosto de ficar assim porque para mim é mais fácil. E depois, quando eu tenho este momento que recebo este valor, ok, então vou tirar 5 euros para aquele envelope, 10 para aquele, coisa para aquele. Sempre, ok? Mesmo sendo um mês, pronto, vou ser sincera, em agosto não fiz isso, porque para mim, já vos disse, agosto, eu vou ser muito sincera e aberta, em agosto eu ganhei 200 euros. Eu tive que poupar os meses anteriores para conseguir manter nesse mês, ok? E nesse mês, naturalmente, eu não consigo fazer isso, portanto, esse mês pulo. Mas, por exemplo, eu sei que em abril, ou não sei o que é, em vez de deixar 10, que habitualmente deixei 15, ou deixei 20. Tento sempre fazer isso, mas faço sempre isto, tive sempre este dinheirinho. E isto agora, gente, porque tenho o encargo da casa, não é? Estou a viver com o meu namorado e temos despesas. Quando vivia em encargo dos meus pais, não interessava, nem que fosse 50 euros que eu ganhasse, eu poupava. Podia não fazer mais nada o resto do mês, mas poupava. Pronto, então um bocadinho assim. E faço sempre isso. E vocês podem utilizar a técnica do envelope para isso, para essas despesas também como eu. Podem, por exemplo, utilizar os subsídios para esses efeitos. É um bocadinho como o meu namorado faz. Porque nós temos aqui um bocadinho de despesas separadas ainda estamos a ver como é que é a melhor forma como casal e tudo, porque nós, né, as coisas não foram assim super planeadas de sentido, ainda estamos a estruturar. Está tudo bem, tem que resultar para vocês, não tem que ser igual a toda a gente, mas pensar sempre, e eu isto acredito que é ok, enquanto estamos a viver enquanto casal, temos que viver enquanto casal, enquanto ok, tu se recebes mais um bocadinho e eu menos, temos que ajudar-nos aqui mutuamente, porque depois pode a bola passar para o outro lado, por mais que regra já o meu namorado traga mais um bocado do que eu, quando ele teve de baixa durante quase meio ano, o ano passado quando se magoou, foi muito tempo que andei a segurar a casa, entre aspas, e pouco também tinha, portanto eu acho que é isto, não tem que haver aqui esta questão, até porque se assim fosse ele tinha que pagar então quando eu estou em casa a arrumar a casa, porque se ele não está a fazer, ele também o devia fazer. Entendem aqui a lógica? Eu acho que é muito assim, e gente, batam o pé quando não estão satisfeitos com a coisa e que conversem e ponham os pontos nos is. Mas depois a forma como vocês escolhem é só você vos diz respeito. Eu agora perdi-me um pouco naquilo que eu estava a dizer, né, porque já me alonguei, mas pronto, nós temos essas despesas e vocês podem realmente, já voltei ao fim, utilizar os subsídios para isso. Depois podem também utilizar a técnica de envelopes para tudo. Por exemplo, eu acho que foi a Carla, ela já não vem muito, ela já não publica, eu espero que ela esteja bem, porque ela desapareceu do YouTube, essa menina, e se vocês souberem e viam os vídeos dela, ou souberem alguma coisa, deixem nos comentários. A Carla Budget, que tinha canal cá, ela chegou a fazer um vídeo muito bom sobre a técnica de envelopes e ela utilizava para tudo, portanto vão lá ver. E vocês podem fazer assim, podem fazer um orçamento assim completamente rígido, como um orçamento um pouco mais flexível. Isto vai depender muito das vossas possibilidades e não sou eu que tenho que dizer. És tu que tens que descobrir e perceber o que é que vai resultar. E portanto tu podes dizer assim, ok, por exemplo, eu vi cerca de 300 euros e coloquei 300 euros no orçamento do supermercado. Eu vou colocar lá aquele dinheiro e só posso gastar aquele dinheiro. Ou então não, ok, tens mais ou menos esse valor, mas que és flexível para ir um bocadinho a mais, pronto, isso vocês é que têm que perceber. E para mim funciona desta forma, portanto a melhor sugestão que eu vos posso dar é sim, porque lá está, por exemplo, eu não tenho subsídio e quando sei que tenho assim essas despesas, utilizo esta técnica que para mim resulta muito bem. Ok? E agora perceber se vocês estão numa fase avançada e fazem isso tudo em conjunto, opá, gente, é só ajustar aqui algumas coisinhas, ok? É isto que eu digo. Eu acho que é neste sentido que vou caminhar em ser mais conjunto, nosso, mas neste momento ainda é assim, meu e dele, pronto, e nosso, só entender que estamos a fazer isto. Então, para criar aqui, porque começamos a ter objetivos mais em comum e essas coisas todas, que é natural como casal, uma coisa então que também temos feito e que começamos agora
agora muito recentemente e vou partilhar com vocês que estou a tentar implementar, que é a realidade da poupança que eu vos falei no início do vídeo, 50, 30, 20, não era viável para nós, não é? Então o que eu fiz foi, sempre que nós tenhamos um ordenado, que seja um ordenado, um valor que chegue cá a casa, por assim dizer, que seja pelo menos assim, uns 200 euros acima das nossas despesas, não é? Nós temos então a nossa retirada de dinheiro para a poupança. O que é que eu quero dizer com isto? Supondo, exemplo, ok? 400 euros que aqui eu estou a falar vocês têm que adaptar isto um bocadinho, porque eu estou a falar do meu e do dele. Portanto, nós vamos fazer os dois. O dinheiro aqui todo na mesma conta é sobre o bolo todo, ok? Portanto, eu aqui estou a dividir entre aspas por dois. Se da minha parte são 400 euros de despesas fixas e eu vou acrescentar um valor aqui que, regra já, as pessoas não falam muito quando se fala destas coisas, mas que para mim faz todo sentido. Se eu preciso de dinheiro para ir trabalhar, para meter combustível, eu vou acrescentar aqui a despesa fixa, porque se eu não tiver esse dinheiro, eu não vou trabalhar, eu não consigo chegar ao trabalho e eu não vou ter dinheiro no próximo mês. Portanto, em vez de 400, temos 480 euros. Ok, 480 euros, por exemplo, um mês que tragas os 700, temos aqui uma boa diferença, vamos conseguir aplicar então a minha percentagem de poupança, que depois é subdividida. A minha percentagem está somente nos 10%. Mas é o que cabe na minha realidade. Se na tua cabe 5, pá, mete 5. Se na tua cabe 40, mete 40. Ok, vamos ignorar um bocadinho o valor em si, mas tentar mesmo aplicar isto. Então eu aplico uma percentagem de 10%, são 70 euros, ok? 480 mais 70, se a minha conta não me enganar, que eu não sou muito boa, dá para aí 550 euros, não é? Para os 700 já só sobram 150. Parece muito dinheiro, mas na realidade não é, porque vai ser o resto para combustível para o vosso dia a dia, sem ser para ir trabalhar, ou seja, por exemplo, para ir fazer as compras, para ir aos vossos pais, para dar um passeio, para comer alguma coisa fora. Para mim, por exemplo, daqui eu ainda venho sempre tirar aquele valor para pôr nos meus envelopes, poupar, por exemplo, como eu vos disse, em agosto recebi menos, portanto, separar um bocadinho para ser para ordenado compensatório para agosto, que é para depois não mexer em poupança, essas coisas todas, ok? Esquecendo isto, passando só ao valor dos 70 euros que dei como exemplo ser aquele valor que eu tirei do poupança, e esse valor vai ter outras taxas, outras percentagens aplicadas. 50% é mesmo para poupar e não mexer, ok? Para aumentar a nossa conta poupança, que também até agora não tem conseguido aumentar grande coisa. Vamos ver como é que as coisas correm agora. Portanto, são cerca de 35 euros. E depois o outro dinheiro, os outros 35 euros, vai ser dividido em dois, porque vai ser tipo 50% para poupar, 25% para um género de um fundo de emergência, caso aconteça alguma coisa que vocês podem mexer, e outros 25% para acumular para um gasto maior, ou seja, para aquilo que eu preciso investir, mas vai ser preciso um frigorífico, um congelador, alguma coisa para a casa, um cobertor, pronto, para gasto nesse sentido. Portanto, não vai ser poupança, mas vai ser para isso. E o fundo de emergência também não é assim tão elevado, mas já dá para quebrar um galho, entre aspas, e depois a poupança fica ali mais estática, só se acontecer uma coisa muito grave é que nós vamos utilizar. E, portanto, é desta forma que eu tenho chegado à conclusão que poderá funcionar um pouquinho melhor para nós. E, gente, tirem também uma coisinha para vocês, ou seja, para vocês desfrutarem um bocadinho, que seja pequeno almoço, que seja um jantar mais fora, para comprar alguma coisa, tirem. Eu não estou a falar assim muito, porque como eu opto por receber menos um bocado em torno da minha felicidade, para mim já conta um bocadinho assim, mas claro que também naturalmente tenho dinheiro para, por exemplo, uma prenda de anos, para, por exemplo, comprar alguma coisa que eu queira. E desculpem a luminosidade, ela está a alterar um pouco. Agora, dicas para poupar, ok? Vou dizer muito rapidamente para vos ler os vossos comentários. Dar contagens da luz e da água para não poupar a mais, conjugar supermercados nas vossas compras e averiguar muito bem as promoções, para mim é assim que se poupa, não há um que seja mais barato, acho que é conjugar, comprar em promoções, comprar um bocadinho de stock que seja possível dentro do vosso orçamento, caso seja possível, trocar alguns produtos, que existem mil e um produtos, por produtos mais simples, mais básicos, mais económicos. A mesma coisa em termos, por exemplo, de desmaquilhante. Eu tenho cá em casa um que me dura sempre imenso tempo, uma aguinha micelar, baratinha, porque depois utilizo uma luvinha que se desmaquilha só com água. Essas pequenas coisas fazem diferença. Se puderem, cultivem uma horta. Por exemplo, para mim, e por mais que algumas pessoas possam sentir mais o valor do dinheiro com dinheiro físico, eu prefiro pagar com cartão, porque assim não pago taxa no banco. Pronto, são estas algumas dicas, não muito grandes, mas são as únicas e algumas que eu tenho para vocês. E depois algumas meninas deram-me algumas sugestões que eu vou ler rapidamente.
duas meninas, eram uma muito semelhante, que é um pouco trabalhar em troca de, entre aspas, benefícios. Ou seja, uma menina disse que ajudava nas vindimas e na apanha da cebola e da batata da aldeia e tinha alguns produtos, e outra menina disse que o marido ajuda um senhor de idade uma vez por mês a amparar umas árvores e assim umas coisas lá no terreno. Como o senhor já tem alguma idade, é algo um bocadinho perigoso, e ele dá algumas frutas que ele pode colher das árvores, e às vezes quando tem cultivo, dá-lhe do cultivo. Portanto, ambas as coisas são opções. Depois tive aqui uma menina também que disse que ela vê sempre as despesas, que tenta respeitar ao máximo a sua lista de compras, e se não estiver em promoção que ela não compra. Ela vê também o preço, por exemplo, dos detergentes ao litro e não à dose, vê sempre o preço por cápsula do café. Depois ela deu um exemplo que aqui vou ler duas coisinhas que ela falou muito pertinentes que vocês podem também aplicar. Eu não faço muito isto, que é rever e comparar frequentemente contratos de telecomunicações, seguros, comissões bancárias, ok? E trocar lâmpadas por lâmpadas mais económicas, regular a temperatura de cilindro e assim. Eu no meu esquentador também regulo no verão, e portanto são estas as dicas que algumas de vocês me deram e algumas que eu também tenho. Portanto, eu peço desculpa pela luz, porque realmente ela alterou, vou tentar dar um jeitinho, mas pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo, partilhem aqui em baixo feedbacks, com certeza ficou a faltar falar de muita coisa, mas isto já está muito grande sobre este tema. Qualquer coisa nós falamos nos comentários ou ao longo dos vlogs. Um beijinho grande e tchau, tchau!